Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Paulo Nassif, né, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Quero dar um oi a todos que estão assistindo nossa live. Também agradecer ao Hospital das Nações por essa atividade que tem sido tão frequente aqui, que está conseguindo levar à população vários esclarecimentos sobre todas as doenças que as pessoas podem ter. A gente tenta levar informação, né, doutor? Sim. Levar conhecimento faz parte da nossa premissa. Exatamente. Então, o Dr. Paulo Afonso Nassif, mais conhecido como Dr. Nassif, carinhosamente, né, doutor? Ele é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico aqui no Hospital das Nações. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante sobre a cirurgia bariátrica, que são os mitos e verdades. Então, a cirurgia, que é também conhecida como redução do estômago, popularmente conhecida como bariátrica, a gente vai falar hoje de novo. É a segunda vez já que o doutor está aqui, mas como o assunto é muito relevante, então vamos comentar de novo, né, doutor? Então, doutor, as perguntas vão entrando aqui pra gente e nós vamos bater um papo, ok? Ok. Então tá. Então, primeiramente, doutor, vamos falar, explica pra gente quais são os tipos de cirurgia bariátrica que existem hoje e o que é a cirurgia bariátrica. Hoje existem inúmeros procedimentos operatórios para o tratamento da obesidade grave. Mas a gente vai falar em duas operações, que são as duas mais realizadas no mundo todo, que é a gastrectomia vertical, que também é conhecida como sleeve, e o bypass gastrojejunal, que também é conhecida como capela, como FOB capela. Tem vários nomes que são dados a esse bypass, que nada mais é do que a redução do tamanho do estômago e um desvio intestinal, enquanto a gastrectomia vertical é uma redução somente do estômago. A cirurgia bariátrica hoje é um tratamento muito eficiente para as pessoas que têm doenças decorrentes dessa obesidade e que tiveram falha no tratamento clínico. Talvez não seja falha a palavra melhor, mas que com todos os tratamentos clínicos que foram dispensados a esses pacientes não obtiveram sucesso, eles não ficaram com o peso que é ideal para que as pessoas não tenham doenças. Então a pessoa tem que ter um histórico anteriormente de tratamento para poder ser uma candidata à cirurgia? Isso é muito importante. Todos os pacientes que vão à cirurgia, eles devem ter tido todas as possibilidades de tratamento clínico com especialidades afins que são responsáveis por esse tratamento, que tentaram de todas as maneiras resolver o problema da obesidade e não conseguindo, a cirurgia passa a ser, então, um método que pode trazer a resolução, o controle dessa obesidade. Tá certo. Doutor, e existem, então, além do estado de obesidade, existem alguns pré-requisitos para fazer a cirurgia? Ela tem que estar com uma outra doença, uma comorbidade, ou só a obesidade é o suficiente? Como que funciona isso? Depende. Isso assim, nós temos uma regra que é muito seguida, que são pacientes que têm IMC de 35 a 39,9 e que já tenham alguma doença que tenha sido desencadeada por essa obesidade, eles passam a ter indicação de cirurgia. Ou pacientes acima de 40, a partir de 40 de índice de massa corporal, também já têm indicações. E hoje nós temos aprovado já pelo Conselho Federal de Medicina também a cirurgia metabólica em pacientes que entre 30 e 35 de índice de massa corporal, mas que sejam assim analisados caso a caso e que, muito importante, que tenham uma criteriosa avaliação de uma equipe multidisciplinar. É certo, doutor. Então tem que ter toda uma avaliação para poder chegar aqui. Né? Todos os pacientes têm que ter essa avaliação criteriosa. Tá. Doutor, a gente separou várias perguntas que entraram aqui para a gente no lançamento da live. Olha, já está entrando algumas perguntas. Como o assunto é extenso, acho que já vamos começar a responder, porque senão o tempo voa e a gente não responde tudo. Tá bom. Então tá, vamos lá. A Gleice respondeu para a gente aqui o seguinte. Ela pergunta: gostaria de saber se um paciente com doença renal crônica obstrutiva, porém não dialítico, enquanto aumenta o risco de complicações no pós-operatório. E se existe alguma relação em ter que aderir à terapia dialítica após a bariátrica. Uma pergunta bem técnica, né, doutor? Explica pra gente um pouquinho. Bem inteligente, muito bem inteligente. A pessoa né? deve ser da área, né, doutor?
Então, explica para a gente também em termos leigos, para quem está nos assistindo conseguir entender também. Gleice, né? Isso. Gleice, veja, sua pergunta é muito interessante e muito pertinente. Veja, o paciente, nessa avaliação, vai depender muito do grau de insuficiência renal que esse paciente tem. Então, o que é importante falar sobre isso? De que nós, quando fazemos uma operação, claro que o rim sofre com anestesia, sofre com medicamento, sofre com várias coisas, mas é difícil imaginar que esse paciente, não é comum esse paciente ir à diálise depois da cirurgia somente por causa do procedimento, mas aí depende de novo do grau de insuficiência renal que ele tem. Agora, outras coisas que têm que ser analisadas são as coisas positivas que vão vir com isso. O paciente, por exemplo, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, com a perda de peso, ele vai melhorar essas doenças que ele tem. Então, ele vai tirar toda essa sobrecarga renal que ele tem. Isso vai melhorar muito para que ele consiga manter por muito mais tempo a condição de não entrar na diálise. Mas, como eu disse para você, a gente teria que avaliar o paciente para ver essa grau de insuficiência renal que ele tem. Doutor, nos casos que as pessoas têm as comorbidades, normalmente elas tendem a assumir, curar totalmente ou a diminuição, digamos assim, uma hipertensão? Então, o curar, que é uma situação que a gente tem orientado bastante a população, que é assim, então vamos partir primeiro da obesidade. A obesidade é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem controle. Assim, como a gente fala, o diabetes também, o diabetes não tem cura, mas ele tem controle. Então, o que a gente faz é controlar a doença, a obesidade, quando o resultado é satisfatório dessa operação, controla a obesidade e controla as doenças que existem. Muito provavelmente, na grande maioria, os pacientes não vão mais precisar tomar medicação para aquelas doenças que ele tem de pré-operatório, que são decorrentes e foram sendo tratadas por causa da obesidade. Nos estudos, de forma geral, a qualidade da vida melhora muito, né, doutor? Para a pessoa que faz a cirurgia. Sim, a pessoa passa a ter uma saúde muito melhor, passa a ter uma disposição e passa a conseguir fazer muitas coisas que não conseguia enquanto obeso ou obesa, e isso vai melhorando a qualidade de vida, melhora o sono, melhora a disposição, melhora a qualidade do seu trabalho. Aquelas coisas que não consegue fazer, correr atrás das crianças, exatamente, subir a escada, coisas do dia a dia que incomodam, né? Que não tem essa dificuldade. E sabe que existe muita preocupação dos pacientes. Eu quero jogar futebol com meu filho, não consigo. Eu quero fazer esse tipo de esporte, não consigo. Então, passa a ter essa possibilidade real de fazer melhor a qualidade de vida, né? Essas atividades. Tá certo. Doutor, vamos para outra aqui que é importante também. A Simone Silva. Gostaria de saber do Dr. Nassif por que algumas pessoas, como eu, por exemplo, emagreci muito pouco, menos do que era necessário. Meu emagrecimento parou logo após 7 meses de cirurgia. Doutor, como que é? Também cada caso é um caso, mas vamos tentar ter uma ideia. Simone, veja bem. Primeiro, nós teríamos que analisar no teu tratamento a técnica que você realizou, quanto você tinha de peso, quanto você perdeu, porque às vezes faz parte de uma técnica operatória perder menos peso do que outra. Temos que ver se você conseguiu mudar seus hábitos de vida, que isso é parte assim, fundamental do resultado do tratamento. Então, não podemos pensar que só a cirurgia vai te trazer todas as soluções para o controle da obesidade. Nós precisamos que você mude o seu hábito alimentar, que você passe a fazer exercícios físicos, que você tenha qualidade de vida, fazendo tudo que é benefício para a perda de peso, e que você, principalmente, veja bem, o nosso grande problema, maior do que perder peso, é você manter a sua perda de peso. Então, nós teríamos que analisar o teu caso para ver se existe algum problema. Às vezes, você pode ter algum problema com medicação, você pode ter algum problema de hormonal. Então, enfim, isso tem que ser reavaliado para a gente poder te dar essa resposta. Por que você
tem uma perda de peso insuficiente ou menor do que aquela que era esperada pela equipe e por você. Com certeza. Importante, então, Simone, voltar e fazer uma reavaliação. Doutor, vamos aproveitar que a gente está falando sobre perda de peso e vamos falar um pouquinho, então, por que o paciente volta a engordar? A Karina pergunta aqui pra gente, e já num gancho, a Leandra entrou aqui e perguntou, a bariátrica pode ser feita 2 vezes? Eu acho que as 2 perguntas têm a ver. Vamos responder, então, elas? Então, vamos lá. Então veja, Karina, primeiro. Karina, claro que uma pessoa pode voltar a engordar, existem inúmeros motivos para isso, e a gente tem acompanhado, ao longo desses anos, pessoas que voltam a engordar. Existe já uma incidência sobre o reganho de peso, e mais ou menos é a resposta que eu dei sobre a perda insuficiente de peso. Nós precisamos saber o que a pessoa está fazendo com a sua mudança de hábitos de vida. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica, você tem chance de ganhar peso. Se você descuidou da sua alimentação, passou a ter alimentações hipercalóricas, essa possibilidade vai aumentar. Não faz mais exercício, ou seja, você está gastando muito menos daquilo que você está ingerindo. Então, a gente teria que avaliar isso da parte comportamental. Mas existe a parte também que pode ser um problema anatômico da sua cirurgia. Então, às vezes, você pode estar com um estômago maior que o habitual, você pode ter um desvio intestinal menor que o habitual. Então, podem ter alterações anatômicas ao longo do tempo no pós-operatório que possa causar um fator, ser um fator predisponente para que você venha a ganhar peso novamente. Então, a gente pode fazer uma avaliação total sobre o que está acontecendo com você. Em relação a segunda cirurgia, se existe a possibilidade de fazer de novo. Então, hoje, veja, a segunda cirurgia deve ser indicada àqueles pacientes que têm uma complicação da primeira cirurgia ou uma alteração anatômica do estômago ou do intestino que possa estar sendo responsável por você ganhar peso novamente. Agora, se for por motivo comportamental, que a grande maioria é motivo comportamental, não se deve pensar na segunda cirurgia. Primeiro, corrigir o problema que está causando a recidiva do peso ou a manutenção do peso. Doutor, é aquela velha história, não existe milagre, né? Não existe milagre. O milagre é a pessoa, é o comportamento, é o tratamento, é o nutricionista, o endócrino, todo aquele trabalho que a equipe multidisciplinar faz para que a pessoa possa ficar bem. Né? Daí a importância da equipe multidisciplinar. É fundamental as pessoas estarem seguindo essas orientações, porque hoje as equipes multidisciplinares da nossa cidade são muito bem, muito experientes, conseguem fazer uma orientação muito adequada e esses pacientes precisam seguir essas orientações. A cirurgia é apenas uma parte da engrenagem. O restante é seguir as orientações e estar sempre em acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Doutor, vamos aproveitar que a gente está falando sobre comportamento. Nós recebemos aqui uma pergunta da Miriam Feu. Ela pergunta para a gente o seguinte: doutor, por que algumas pessoas tendem a beber muito depois da cirurgia? Até acabam virando estado de alcoolismo. A gente está falando de comportamento, então vamos entrar nessa questão, né, doutor? Isso assim, é uma incidência que não é pequena. Em torno de 20% dos pacientes podem ter essa tendência ao uso de álcool, que até uma pessoa, um estudioso, o doutor Adriano Segal, em São Paulo, defendeu uma tese como transtorno do uso de álcool, né? Então, isso tem muitos fatores. Existe também na literatura a incidência de que pacientes obesos têm uma maior chance de ter problemas psicológicos que uma população não obesa. Esse é um fator que pode estar presente no pós-operatório com o uso de álcool. E tem um outro fator que é importante, que é esse paciente com a mudança da anatomia do aparelho digestivo vai ter esse álcool todo ele absorvido pelo intestino.
E isso vai ser uma absorção maior e que tem uma tendência de eliminação mais lenta. E isso pode trazer também essa predisposição a ficar usando bebida alcoólica no pós-operatório. O que é importante nesse caso? Que nós, equipe, ou que a família, esteja muito atenta. Se houver indícios disso, iniciar o tratamento adequado rapidamente resolve esse problema. O tratamento psicológico é muito importante, né, doutor? E apoio familiar, né? O apoio familiar é fundamental. A gente costuma dizer que quando um paciente tem toda a família junto, o resultado dele acaba... E ele acaba mudando o hábito da família toda, né? Isso é importante. A família inteira emagrece, né? Nós temos até feito reportagem sobre isso, da mudança dentro de casa de um paciente operado. Ele muda a vida familiar dele. Isso é muito importante quando a gente pensa nas crianças. Nós temos que corrigir o problema nas crianças, para que não tenham necessidade futuramente de tratamento. A obesidade infantil ela aumentou muito, né, doutor? Então a gente tem que pensar bastante nisso para que ela não aconteça, né? Exatamente. Tá certo, doutor. Então vamos lá para outra pergunta aqui, que é importante também. A Simone pergunta para a gente o seguinte: gostaria de saber se uma paciente com 93 quilos e 1,64 m de altura, sem comorbidade, pode fazer cirurgia bariátrica. São casos, cada caso, né, deixa doutor? eu calcular aqui. Vamos fazer o cálculo do MC dela. Tá, ela tem 34,7, praticamente 35 de índice de massa corporal. É um paciente que tem que ser avaliada, porque se ela tiver já indícios de doença ou doença instalada, ela passa a ter indicação de cirurgia. É muito relativo, né, doutora? Ela tem que passar por uma avaliação. Às vezes você tem um paciente com muito mais peso e que tem, às vezes, menos indicação de cirurgia do que um paciente com menor peso. Mas aí aquela história do gordinho saudável é mito, né, doutora? Por isso que tem que ser avaliado. Porque a pessoa fala, sou gordinho, mas sou saudável. O foco principal do tratamento cirúrgico é a presença de doenças. Sim, tá. Doutor, a Andréia está perguntando para a gente, ela enviou antes e está enviando aqui. Calma, Andréia, a gente vai responder a tua pergunta. Andréia Ferreira, doutor, ela fala o seguinte: doutor, fiz a minha cirurgia bariátrica e desde que eu fiz, eu estou com fechamento do esôfago. Já fiz 3 dilatações e estou com 2 meses de cirurgia, mas até agora ainda entalo com tudo. O que eu devo fazer? Explica pra gente como é que funciona isso aí, doutor. André, isso na verdade não é o fechamento do esôfago, né? Então, o que você tem é um estreitamento ao nível da mastomose, onde foi a junção do estômago com o intestino. E o tratamento para isso pode ocorrer aí numa incidência não pequena também. Vários pacientes acabam tendo isso e você tem que fazer as dilatações. Normalmente, com 3 dilatações, ocorre a resolução desse problema. Mas alguns pacientes podem precisar de um número maior de dilatações para resolver esse problema. Então, eu acho que se ainda você está tendo bastante dificuldade, nós temos que continuar com mais 1 ou 2 sessões de dilatação para resolver o problema. André é paciente, doutor? André, se eu disser quem eu estou pensando, é minha paciente. Que bom, obrigada pela sua audiência, André. Então vamos lá, doutor. A Sandra Cardoso perguntou para a gente aqui de 20 quilos. A gente acabou de falar sobre fazer a cirurgia novamente. Então, Sandra, o teu caso, como a doutora acabou de falar, teria que ser avaliado, né? Tu tem que voltar para o teu médico e fazer uma avaliação para ver o que você tem, quais são as situações que você está passando. Doutora, a Simone Ribas pergunta para a gente o seguinte: pessoas com 63 anos, hipertensa e diabética, tem algum risco para fazer cirurgia bariátrica? Então, essa é uma pergunta excelente. Pois é, vamos lá. Veja, hoje se estuda muito sobre a cirurgia bariátrica no idoso. O nosso país considera idoso a partir de 60 anos, o que eu, particularmente, não concordo muito. Também não. 60 anos hoje é um paciente que tem toda a sua atividade plena. Então, assim, mas enfim, o que a gente sabe, que a literatura médica nos mostrou, é que acima de 65 anos o risco do procedimento operatório aumenta, mas muitos pacientes estão sendo operados, muitos pacientes estão melhorando das suas doenças, estão tendo um prognóstico de vida com maior qualidade e muito bom. O que a gente tem que avaliar muito no paciente acima de 60 anos é a qualidade funcional que ele tem. Então, veja, o que eu quero dizer com isso?
Se eu tenho um paciente que não vai conseguir ter nenhuma movimentação no pós-operatório, eu posso estar com a cirurgia levando a um problema maior, porque é o paciente que vai perder muito massa magra e vai ficar com pouca força muscular. Então, a gente tem que pensar muito bem. Então, quando a gente deve indicar pacientes que têm doenças que podem ser melhoradas no pós-operatório e que tenham condições de aguentar o pós-operatório de uma cirurgia bariátrica naquilo que é fundamental à sua saúde. Então, a gente tem que analisar caso a caso, mas o paciente pode ser operado. 63 anos não tem... É jovem, né, doutor? É jovem. A gente tem que ter em mente só isso. Claro que acima de 65 anos já tem uma comprovação de literatura de que o risco é um pouco maior. Mas aí é para qualquer cirurgia, né, doutor? Sim, sim. Então, tá. Já que a gente está falando de risco, doutor, vamos responder aqui a pergunta da Luciane. Doutor, tenho medo dessa cirurgia. Meu irmão fez e faleceu com 33 anos. Então, já que a gente está falando de risco, vamos falar também um pouquinho em relação ao risco da cirurgia bariátrica, doutor. Como que isso funciona hoje em dia? Hoje o risco da cirurgia bariátrica, de complicações, de mortalidade, ele é muito pequeno. Mas isso pode acontecer, infelizmente, no pós-operatório de qualquer cirurgia. Pós-operatório de uma cirurgia torácica, de uma cirurgia cardíaca, de uma cirurgia de obesidade. Enfim, existe essa incidência no pós-operatório de qualquer cirurgia. E, às vezes, o motivo do insucesso pode não estar diretamente relacionado com aquele tipo de cirurgia que foi feito, mas assim ao ato cirúrgico. E, muitas vezes, ele não depende do paciente, não depende do médico. Então, por isso que a gente escuta falar, mas se fazem milhões de uma determinada cirurgia ou de uma determinada anestesia no mundo inteiro por dia. E, às vezes, acontece alguma coisa e o protocolo foi feito mesmo para que é feito para todos os pacientes, salvando, obviamente, aqueles que precisam de uma coisa diferente. Então, esse é um risco pequeno, mas é um risco que existe, que a gente não tem como fugir. O importante, para responder a sua pergunta, é que o mais importante é que a equipe, e a equipe toda, tenha tomado todos os cuidados no pré-operatório para evitar que aconteça alguma coisa. Isso é o mais importante. Com certeza, né, doutor? Toda aquela preparação antes, para que a gente não possa evitar, né? Existe um índice, doutor, para a gente ter uma ideia? É muito pequeno, 1 a 2%, muito pequeno. Nossa, é mínimo. Então, às vezes, é uma situação bem pontual, né, quando acontece. Então, vamos lá. Doutor, Alessandro Viegas está mandando um alô aqui, ó. Sou fã do doutor. Obrigada por toda a atenção e carinho. Obrigada, Alessandro. Alessandro é um paciente muito querido nosso. É antigo já, doutor? Então, tá bom. Doutora, a Fabi Schmidt está perguntando pra gente. Tenho 99 quilos, eu consigo fazer bariátrica? Só com o peso fica difícil, né, doutor? Daí, Fabi, teríamos que avaliar, porque é importante saber a tua altura e muito importante saber também o que você tem de alguma alteração de saúde. Então, seria bem importante uma avaliação para você. Ó, a André agradeceu a gente aqui, doutor. Você ia assim por um anjo sem a minha vida. Então é André. André é paciente. Obrigada, André. Então tá bom. Doutor, a gente recebeu aqui uma pergunta que eu achei até um tanto curiosa, mas acho que vamos usar. A Vilma pergunta pra gente por que tem dia que as fezes ficam muito escuras no paciente pós-bariátrico. Isso acontece, doutor? Explica pra gente. Tem que saber também se veja, fezes escuras, a gente, quando é persistente, a gente se preocupa mas escura, quando eu estou dizendo, é preta mesmo, cor de piche. Que o paciente possa estar tendo alguma alteração digestiva, que possa ocorrer algum sangramento. Então, isso é importante que seja notificado à equipe. Tem que ver se o paciente está tomando ferro, que também pode escurecer as fezes. Então, e se for esporadicamente, pode ser até decorrente de alguma alimentação, alguma coisa assim. É igual comer beterraba com xixi escuro. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Doutora Janaína, parabéns, doutor Nassif. Me operou há 14 anos. Estou ótima e feliz. Abraços. Isso que é bacana, né, doutora? A gente escuta os casos de sucesso e a gente fica muito feliz quando vocês vêm conversar com a gente. Obrigado, um abraço para você também. Tá certo. Doutor, deixa eu perguntar agora.
O que seria mais, que hoje em dia é tratado como o maior mito da cirurgia, para a gente poder falar aqui hoje? Dentro aí das coisas que a gente vê bastante. Eu acho que, assim, o que é mais atual hoje de se falar? É o reganho de peso. É o reganho, né? O reganho virou... O reganho de peso. O que pode ser feito depois da cirurgia, se eu engordar de novo? E aí, assim, eu gostaria de dizer algumas palavras, assim, o mais importante é tentar manter a tua perda de peso e não pensar em facilidades de que pode ser ter a segunda operação, porque a segunda operação ela não tem o mesmo resultado de uma primeira e ela deve ser usada naqueles casos que eu falei anteriormente, numa complicação ou em uma alteração anatômica que o paciente possa ter, mas não para corrigir hábitos de vida que não estão corretamente aplicados. Isso é muito importante. Nós não podemos trazer com facilidade uma reoperação. Doutor, vamos responder aqui a pergunta da Priscila e nosso tempo está encerrando e eu quero te fazer mais uma perguntinha para a gente finalizar. A Pri Giovana pergunta para a gente o seguinte: boa tarde, tenho 87 quilos de diabetes tipo 2. Por conta disso, já fiz a colicistectomia. Não consigo baixar mais o peso. Seria indicação bariátrica? Da Pri Giovana. Tá. Pri, então assim, eu também gostaria de saber a tua altura, mas só o fato de você ter diabetes e estar acima do peso é uma preocupação que a gente tem, desde que você tenha com seu endocrinologista ou seu endocrinologista esgotado os tratamentos e ver o que poderia ser feito em relação ao teu peso e ao diabetes. Mas se você tiver a autorização do endocrinologista e a indicação para a cirurgia, eu acho que você deve pensar nisso para resolver o teu problema, para controlar esse diabetes, que o diabetes é uma doença que realmente vem ao longo do tempo comprometendo o teu organismo e a tua saúde. Mas aí nós teríamos que ter esse entendimento com o endocrinologista que te dá. Ela até colocou aqui pra gente, doutor, que ela tem 1,63 m. Então, ela teria um índice aí, acho que próximo, mas ela né? poderia entrar naquele critério da cirurgia metabólica. Mas aí, mais do que nunca, o endocrinologista é fundamental na participação de decisão do que é melhor de tratamento para você. Ó, doutora, aqui mais um alô aqui. A Cleide Regina. Fui operada pelo doutor Nassif há 6 anos. Sou muito grata. Gostaria de saber se terei que tomar vitaminas e complementos pelo resto da vida. Isso é uma pergunta realmente bem interessante, né, doutor? Várias pessoas perguntam isso pra gente. Vai ter que tomar remédio o resto da vida e tal. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Normalmente sim, Cleide. Normalmente você vai ter que estar sempre repondo alguma vitamina. Mas isso eu acho que, assim, veja, nós estamos trocando remédio de diabetes, remédio da pressão alta, remédio da artrose, um monte de remédios que a obesidade faria você tomar por suplementação de vitaminas, o que eu acho um comprimidinho, que eu acho que é bastante saudável se compararmos ao que você necessitaria se tivesse a obesidade ainda. Mas isso é importante, que você tenha sempre o acompanhamento da equipe para ver o que está faltando para você, o que pode ser tirado de suplementação para você. Às vezes uma melhora na alimentação dela já diminui, né? Sim, às vezes você pode diminuir essa reposição. Então é importante que você esteja sendo acompanhado. Doutor, então olha só, nosso tempo está terminando aqui. Eu queria que o senhor falasse para a gente uma receitinha de sucesso. Qual que é a receita de sucesso no pós-operatório? No pós-operatório, né? Porque o antes a gente sabe, tem que fazer avaliação, tem que vir na equipe multi, tem que passar pelo doutor, mas e depois? Qual que é a receita do sucesso? Eu acho que se eu fosse resumir, mudanças de hábitos de vida. Eu acho que esse é o fundamental. É a decisão no pré-operatório e a conscientização que cada um vai ter de que eu preciso mudar meus hábitos de vida. Porque só fazer a cirurgia, que é uma agressão ao organismo, que tem risco pequeno, mas tem, e eu não mudar meus hábitos de vida, eu não vou estar fazendo o que é melhor para mim. Então, eu acho que a mudança de hábitos de vida, o acompanhamento com toda a equipe e esse compromisso pessoal teu em falar, eu não quero mais minha vida antiga, eu quero uma vida nova, com saúde e com qualidade de vida. Essa receita, né, doutora? Você é milagre, né?
tomou uma atitude, já fez a cirurgia, que é o mais difícil, então o resto é fácil. O resto é bem tranquilo, né? Exatamente. E se você tem essa tendência, eu estou ganhando peso de novo, eu estou saindo, procure a equipe. Procure a equipe, existe condições da equipe te orientar. Uma pergunta para terminar, então, já que você entrou nesse detalhe de procure equipe. A pessoa tem que continuar, então, sempre está voltando ao médico? Como que funciona depois, doutor? Uma vez ao ano? Como que é? Não, a equipe multidisciplinar é para sempre. Então, eu acho que o resultado vai ser muito melhor para aqueles pacientes que acompanham a sua equipe. Cada profissional vai dizer de tempo em tempo que você tem que voltar. Então, eu acho que o endocrinologista, e a nutricionista, a psicóloga, depende do caso do paciente, né? Mas a endocrinologista é muito importante, deve estar acompanhando, ou o clínico, mas eu acho que lá nós fazemos sempre com o endocrinologista, deve ser acompanhado de perto. E com a gente também. Sim, né? Para voltar a documentar. Nutricionista também, né, doutor? Nutricionista. Muito importante. Acho que todos. Se o paciente tem algum problema cardiológico, tem que ficar acompanhando o cardiologista, sempre fazendo esse check-up é muito importante para detectar algum problema que possa estar. E não ver o fato de ir ao médico como uma coisa ruim, né, doutor? É um acompanhamento para poder fazer com que a vida dela sempre fique bem, né? Exatamente. Mas isso tem que ser uma disciplina, né? Tem que marcar consultinha, ir lá, bonitinho. Então tá certo. Doutor, nosso tempo acabou. Senão a gente fica aqui falando a tarde inteira, né? Não para de mandar pergunta, a gente vai responder até amanhã. O assunto é muito extenso, né, doutor? Exatamente. Eu queria agradecer, doutor, em nome do hospital, mais uma vez, a sua disponibilidade de estar aqui. A gente sabe que a agenda é corrida, mas em nome do hospital, muito obrigada. Eu também quero agradecer ao hospital e a você, senhor. Imagina, obrigada. Você é sempre muito gentil com a gente. E agradecer ao hospital por toda a condição que está nos dando para desenvolver todo o serviço nosso aqui de cirurgia bariátrica, o apoio que todo o corpo clínico tem nos dado. Eu quero agradecer assim, esse empenho do hospital. Obrigada, doutor. A gente agradece. Para você que está nos assistindo agora e ficou com alguma dúvida ainda, pode enviar aqui na nossa página, que a gente vai até o doutor, pega a resposta e traz para você. E para você também que está assistindo a gente depois, que não pegou ao vivo, fica à vontade também, envia suas perguntas, o que a gente puder solucionar aqui, a gente vai responder para vocês. Tá certo, doutor? Muito obrigado. Obrigada, doutor. Hospital das Nações, você em boas mãos.